Amém. Que alegria poder compartilhar aqui mais uma vez com vocês da Palavra de Deus. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a história de Josué e Caleb, né? E hoje eu quero contar para vocês outra história maravilhosa que tem na Bíblia Sagrada. Aliás, o Antigo Testamento ele está recheado de histórias maravilhosas, histórias impressionantes. Na sexta-feira eu estava conversando com a Karine, à noite quando eu cheguei em casa, a Karine, minha esposa, a respeito disso, a respeito dessas histórias, né, do que o Antigo Testamento conta sobre Deus. E ela me falava que uma amiga dela começou a ler a Bíblia e começou do começo, começou lá de Gênesis. E ela está tendo muita dificuldade de entender algumas coisas que estão ali e pediu a ela que a ajudasse, né, nessa leitura. E realmente, ler a Bíblia é um grande desafio. Ler a Bíblia é um grande desafio. Tiago, apóstolo, ele fala que ler a Bíblia é como se colocar diante do espelho, porque ela revela para nós quem nós realmente somos. Né? O autor aos Hebreus vai dizer que ler a Bíblia é como se colocar diante da espada de Deus. Espada que é capaz de penetrar a nossa interioridade e apta a discernir pensamentos e intenções do coração. Então essa é a Bíblia Sagrada, e ler a Bíblia é um grande desafio para nós. E Deus ele vai se revelando, né, através da sua palavra, ele vai se dando a conhecer através da sua palavra. E essas histórias que são contadas aqui, elas revelam quem Deus é, revelam o caráter de Deus para nós. E essas pessoas que foram escrevendo essas histórias, elas foram percebendo Deus e vão colocando as suas impressões nessas histórias que são narradas, que são contadas para nós, até que nós chegamos ao Novo Testamento e chegamos a Jesus. E Jesus, ele é o ápice da revelação de quem Deus é. Se você quer saber quem Deus é, olhe para Jesus. Se você tem alguma dúvida de quem Deus é, olhe para Jesus. Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus é a revelação máxima e absoluta de Deus para nós, do seu caráter. E quando a gente percebe isso, a gente tem que voltar no Antigo Testamento e voltar a essas histórias maravilhosas e olhar para elas através da lente de Jesus, para que a gente possa conseguir perceber Deus nessas histórias e conseguir perceber a história de Deus e o Deus que se revela aqui na Bíblia Sagrada. E hoje eu gostaria de revisitar uma história dessa com vocês. Uma história que eu particularmente adoro, que é a história da rainha Esther. Abra aí a sua Bíblia no livro de Esther. A gente vai passear um pouquinho por esse livro hoje. O livro de Esther está logo ali depois de Neemias, antes do livro de Jó. Ele é o último dos 17 livros históricos do Antigo Testamento. Todos encontraram aí, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Ó Senhor, e te pedimos, dá-nos a Tua palavra hoje, Senhor. Dá-nos a Tua palavra hoje, dá-nos da Tua porção, Senhor, do que o Senhor preparou para nós nessa manhã, Pai. Ó Senhor, fala conosco, nós te pedimos, Senhor, e abrimos nossas mentes e nossos corações para a ação do Teu Espírito Santo. Amém. E diz assim a palavra de Deus, aí Esther, versículo 1, quem achou vai falar, foi no tempo de Xerxes ou foi no tempo de Assuero, depende da versão que está aí na sua Bíblia. E Assuero é o nome hebraico de Xerxes, que é persa. E no tempo de Xerxes, o povo hebreu ele está ali no cativeiro da Babilônia, e o Império Persa domina o mundo nessa época. Então é nesse tempo que aparece essa figura extraordinária chamada Esther. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, ou na cidadela de Suzã. Mas no terceiro ano do seu reinado, diz aí no versículo 3, Xerxes ele resolve dar uma festa. E como todo homem bobo que quer expor a sua mulher como um troféu, Xerxes também pretendeu expor a sua esposa Vasti, a rainha da Pérsia. Então ele chama Vasti para dançar para os seus convidados.
E estavam ali naquela festa, reunidos no banquete, muitos militares, líderes da Pérsia, príncipes, nobres. E ele pede que Vasti se apresente a eles, vestida com a sua coroa real. Mas Vasti se recusa. Como toda mulher de bom senso e de dignidade, ela se recusou a ser exposta e a dançar sobre a mesa para deleite do rei e dos seus convidados. E ela se recusa a ir. E o rei fica furioso com a recusa de Vasti, ele fica indignado e vai consultar alguns conselheiros, alguns especialistas para saber o que ele faria com a Vasti. Aí você vê que ele era um bobo mesmo, né? Porque ele não sabia nem o que fazer com a sua mulher. Podia até saber cuidar do reino, mas ele não sabia cuidar da sua mulher. E aí no versículo 13 ele chama esses especialistas em assuntos de lei e justiça para aconselharem a ele. E os conselheiros vão falar com ele: Xerxes, se você deixar esse negócio aí passar impune, nenhum homem mais na Pérsia vai mandar em casa. Olha aí o que está escrito no versículo 18. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Eles estão dizendo: olha, Xerxes, se você não fizer nada com essa mulher, nenhum marido mais vai ter moral em casa aqui na Pérsia. Desde o mais pobre até o mais rico. E Xerxes pergunta então: o que vocês me aconselham então a fazer com ela, né? Eles falam: olha, rei, o conselho que a gente dá é que você tire a coroa da cabeça de Vasti e escolha uma outra rainha. E diga em todo o reino que a insubordinação, a rebeldia de Vasti lhe custaram o reino. E Xerxes aceita a sugestão. E logo depois ele promove um grande concurso para escolher uma mulher bonita. E nesse tempo vivia na cidade de Suzã um homem chamado Mardoqueu. Está aí no capítulo 2, verso 5. Fala: ora, na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. E Mardoqueu tinha uma prima. E essa prima se chamava Radassa, que é mais conhecida como Esther. E Esther era uma mulher atraente, uma mulher bonita. E Mardoqueu havia adotado Esther como uma filha para ele. Assim que os pais dela morreram, Mardoqueu, mesmo ela sendo prima dele, ela adota Esther como uma filha para ele, cria ela como se fosse filha dele. E aí no versículo 8 do capítulo 2, Esther, ela é trazida para esse concurso do rei Xerxes, que o rei Xerxes estava promovendo. E no versículo 8, Esther também é trazida para o palácio do rei e é confiada a Hegai, o encarregado do harém do rei. Versículo 9 vai dizer: a moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. E no versículo 17 desse capítulo vai dizer que o rei gostou mais de Esther do que de todas as outras mulheres. Verso 17: ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. Só que aconteceu o seguinte: depois que Esther recebe a coroa e vira rainha da Pérsia, Mardoqueu, ele ficava assentado à porta da cidade, junto à porta da cidadela de Suzã, junto ao palácio, à porta do palácio. E um dia ele ouve uma conspiração contra o rei Xerxes, ali assentado à porta da cidade. E ele faz essa notícia chegar até Esther, e Esther faz essa notícia chegar até o rei. E o rei, ele verifica se era realmente verdade aquilo que havia falado para ele, se havia mesmo uma conspiração. E depois de confirmar tudo, ele manda enforcar os 2 oficiais que estavam conspirando contra ele. Mardoqueu está lá sentado, na porta do palácio. Ele ouve uma conversa atravessada, faz chegar até o rei, e os 2 traíras são enforcados. E alguém ainda registrou isso em ata, está lá no versículo 23. Depois de investigada a informação e descobrindo que era verdadeiro, os 2 funcionários foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. A ata já era um negócio importante desde essa época aqui, irmãos. E a vida segue. A vida segue até que surge na história um camarada chamado Amã. Está aí no capítulo 3, verso 1.
Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Todo mundo reverenciava Amã, menos Mardoqueu. E Amã não gosta muito dessa história. Ele fica indignado, ele exigia referência, e Mardoqueu dizia: não reverencio porque eu sou judeu, eu não reverencio ninguém senão ao meu Deus. E Amã chega à conclusão de que ele tem que acabar não só com Mardoqueu, mas acabar com todo o povo judeu, porque esse princípio de lealdade ao seu Deus era algo que não existia somente no coração de Mardoqueu, mas Amã deduziu que esse princípio era algo que existia em todo o povo de Deus. Tanto que no versículo 10, do capítulo 3, vai falar que Amã era inimigo dos judeus. E ele vai ordenar que se escrevessem cartas, está aí no versículo 12, assim no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear os seus bens. Então essa história de perseguir judeu é antiga também. E Amã dá ordem para exterminar o povo judeu. Mas aí Mardoqueu entra em cena e manda chamar Esther. E ele manda dizer a Esther o seguinte, está aí no capítulo 4, verso 13, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, Esther, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão, quem sabe se não foi para esse momento, como este que você chegou à posição de rainha. E Esther responde a Mardoqueu no versículo 16, vai lá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não comam e não bebam durante 3 dias e 3 noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se tiver que morrer, morrerei. Esther convoca um jejum e se prepara para falar com Xerxes. E vai até ele falar com ele. E diz, Xerxes, se parece bem a você, rei, faça uma festa, dê um banquete. E então venha você e venha também Amã com você. E Esther convence o rei de dar essa festa e levar a Amã, o inimigo dos judeus. E no capítulo 5, quando Amã ele fica sabendo da festa, ele fica muito contrariado com aquilo. E ele ainda se encontra com Mardoqueu, e Mardoqueu ele não reverencia. Então a mulher de Amã, quando ele chega em casa, e todos os seus amigos dão um conselho a ele. Eles falam, Amã, por que você não faz uma forca? Manda lá fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã você vá até a presença do rei, peça ao rei que mande enforcar Mardoqueu. E aí você vai para a festa com ele, para o banquete, e vai se alegrar lá com ele. E Amã se agrada daquela sugestão, manda fazer a forca. E no capítulo 6, fala que naquela noite, o rei ele não conseguiu dormir. Estava com insônia. E aí o que ele pede para fazer? Pede para trazer para ele o livro de Atas, o livro das crônicas do seu reinado. Meus irmãos, você consegue imaginar um negócio melhor para fazer a gente dormir do que ler um livro de Atas? Deve ser um negócio de louco. Está com insônia, lê aí um livro de Atas, é pai bola. E eles leram justamente a passagem que contava como Mardoqueu salvou a vida do rei ao denunciar a conspiração contra ele. E o rei Xerxes pergunta, que honra foi feita a esse tal Mardoqueu? E eles falam, nenhuma honra, rei. E o rei diz, espera aí, poxa, esse cara salvou minha vida, vocês não fizeram nada para honrar ele. E nesse exato momento, quem entra na sala? Amã. Amã entra na sala e ele vai fazer o quê?
ele vai pedir para que enforcasse Mardoqueu. Mas antes dele conseguir falar alguma coisa, os Xerxes vira para ele e fala assim: Amã, o que a gente deve fazer com o homem a quem a gente quer honrar? E Amã, nessa hora, eu creio que ele já até estufou o peito, né? E deve ter pensado assim: esse negócio aí é comigo, eu sou o número 2 aqui desse reino, o rei vai dar uma festa hoje à noite, e ele só pode estar querendo me honrar. E no capítulo 6, versículo 7, Amã fala assim: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que traga um manto próprio do rei, e um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na sua cabeça. Em seguida, seja um manto e o cavalo confiado a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. E o rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Isso é maravilhoso. Deus tem um senso de humor impressionante, irmãos. Impressionante. E Amã vai lá. Imagina a cara do Amã, né? E então chega o momento do banquete, e o rei fala para Ester no capítulo 7, versículo 2, que enquanto eles estavam bebendo vinho, no segundo dia o rei perguntou de novo: Rainha Ester, qual que é o seu pedido? Você será atendida, qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Ester respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E o rei Xerxes perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E respondeu Ester: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Imagina essa situação, irmãos. Acho que nunca passou pela cabeça de Xerxes que a resposta seria Amã, seu homem de confiança, provavelmente amigo do rei. E o rei se levanta e vai andar no jardim, e ele devia estar pensando assim: e agora, como é que eu saio dessa encrenca? O que eu vou fazer? Porque ele falou que atenderia o pedido da rainha. Mas para mim, quando eu leio essa história, me parece que ele não está muito afim de sacrificar Amã. Ele está meio contrariado, e ele vai para o jardim caminhar, mas quando o rei sai para andar no jardim, o Amã fica apavorado, e ele se levanta e ele fala: eu vou pedir misericórdia a Ester, eu vou pedir que ela me perdoe. E quando ele vai pedir misericórdia a Ester, ele tropeça e cai em cima da Ester. E quando ele cai em cima da Ester, o rei volta justamente nesse momento, e ele está lá em cima da Ester, e ele fala: não é possível que depois de tudo isso, esse cara ainda vai querer pegar minha mulher. Não pode ser. Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e na minha própria casa. Essa é a conclusão que ele chega. E Amã ficou maluco: não é possível. Aí o rei fala: pessoal, não é possível, o que eu faço com esse maluco? Aí alguém diz assim: dá licença aí, rei, mas só para te informar, tem uma forca ali fora, mais de 20 metros. E foi o próprio Amã que construiu para enforcar o Mardoqueu, que salvou sua vida. Então o rei ordenou: enforquem Amã nela. E assim morreu Amã na forca em que havia construído para Mardoqueu. Que história! Que história! Depois Xerxes chama Mardoqueu, dá todos os bens de Amã a ele, constitui administrador de todos os bens de Amã, e dá a ele o seu anel. E Mardoqueu escreve cartas e dá a libertação ao povo hebreu. E por isso os judeus celebram as festas de Purim, que é celebrada no mês de fevereiro. No mesmo mês que Amã decretou o extermínio e a aniquilação do povo judeu, eles celebram a festa de Purim, a festa da sorte, onde não houve o extermínio, mas houve o livramento, onde Deus mudou a sorte do povo de Israel. E o livro de Ester termina dizendo no capítulo 10, versículo 3, o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Essa é a história de Ester
e de Mardoqueu. E é uma história maravilhosa e tem toda a ironia que a vida tem. Nós já podíamos ir embora, não é mesmo? Mas eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi nessa história. E uma delas é que, por trás da história que os homens estão escrevendo, existe uma história que Deus está escrevendo. Há uma história divina por trás da história humana. Os homens vão tomando as suas decisões, os homens vão fazendo as suas escolhas, eles vão articulando e desenvolvendo seus projetos, os homens vão criando seus vírus, desencadeando epidemias, decidindo quem abre, quem fecha, quem sobrevive, quem não sobrevive. Mas por trás da história dos homens existe um Deus escrevendo a sua história. É um Deus discreto. É um Deus discreto porque o livro de Esther não cita o nome de Deus. Mas eu tenho certeza de que ninguém duvida de que a mão de Deus esteve sobre essa história e por trás de todas essas cenas que eu contei aqui para vocês e de tudo que aconteceu naquele período do Império Persa. Porque se você pensar bem, quem foi que deu a Xerxes a ideia de promover um concurso de beleza no reino? Quem foi que deu ao rei de tirar a ideia de tirar a coroa da cabeça de Vasti? Quem foi que encheu o coração do homem que cuidava do harém do rei de simpatia por Esther? Quem foi que revelou a Mardoqueu a conspiração contra o rei? Quem foi que colocou uma coroa na cabeça de Esther? Quem foi que teve a ideia de registrar em ata os atos de Mardoqueu? E quem foi que tirou o sono de Xerxes naquela noite? Quem fez Amã tropeçar e cair no colo da rainha Esther? E por fim, quem foi que vestiu Mardoqueu de honra e o fez o segundo homem da maior potência do mundo de então? Quem foi? Por trás dos fatos existia a mão de Deus. E eu não sou daqueles que acredita que tudo que acontece foi Deus que fez acontecer. Mas eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. E bem-aventurado é a pessoa que consegue ler a sua história e enxergar a mão de Deus na sua história. Aquele homem que cuidava ali do harém do rei, que simpatizou com Esther, ele pode ter pensado assim, que ele gostou de Esther mais do que todas as outras mulheres, e que ele cuidou de Esther mais do que todas as outras mulheres, porque ele quis. Mas aqui está bem claro quem foi que mexeu naquele coração e colocou simpatia por Esther. Talvez aqueles homens que aconselharam o rei a tirar a coroa de Vasti e escolher uma nova rainha, talvez naquele dia eles saíram do palácio falando: esse rei é um bobo mesmo, não sabe nem o que fazer com a mulher dele, mas quem manda nesse barraco aqui é a gente. E ele é rei, mas quando a decisão se complica, quem reina somos nós. E aí a gente pode se lembrar do Salmo 2, onde o salmista diz que Deus, sentado no seu trono, ele se ri da prepotência do homem. Por trás da história, por trás da sua história e da minha história, existe a mão de Deus escrevendo a história dele. A história dele nas nossas vidas e a história dele através das nossas vidas. E eu te convido a essa manhã a pensar por um minutinho aí, quais os momentos da sua vida que as mãos de Deus elas foram determinantes. Eu posso te garantir que dificilmente no momento em que Ele está escrevendo essa história, você sabe que é Ele que está escrevendo. Mas quando a gente para por um momento para refletir, a gente diz, diz como salmista no Salmo 24, se não fosse o Senhor, há muito teríamos sucumbido. A gente vai olhando para a história e a gente vai enxergando a mão de Deus. Então, quais foram as suas decisões que você pensa que você tomou, mas foi Deus quem conduziu o seu coração? Quais escolhas? Quais
Quantos projetos seus não deram certo e hoje você diz glória a Deus porque não deram certo? Quanto mal fizeram contra você e você pensou que Deus estava omisso? Mas as mãos de Deus estavam lá escrevendo a história. E você olha para trás e diz assim: o mal que intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Deus transformou em bem. E isso é porque por trás da sua história existe um Deus escrevendo a história. Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso, irmãos? É que a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. E de vez em quando, ao longo da nossa vida, a gente se ajoelha, olha para os céus, chora de gratidão e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu ouvi um segredo sussurrar em meu coração, e eu sei que foi a sua mão. Eu achei que eram pensamentos meus, escolhas minhas. Lá atrás eu fiquei com ressentimento, com mágoa das coisas que fizeram contra mim, mas hoje eu consigo olhar para lá e perceber que foi a sua mão. O Senhor estava escrevendo a sua história. E Ele conta para aqueles que o temem os seus segredos. Tem momentos que as pessoas, elas perguntam para a gente: como é que você tem certeza de que isso é de Deus? E poderíamos responder: eu sei, porque esse é um segredo que Ele me contou. É um segredo que Ele me contou. E eu oro nessa manhã para que Deus te permita ver a mão dEle na sua história. Que Deus te permita nessa manhã que você possa ver a mão de Deus escrevendo a sua história. Porque quando nós enxergamos isso, isso traz cura ao nosso coração. Isso nos traz esperança. Semana passada eu disse aqui que a vida cristã implica em batalha. A vida cristã ela implica em batalha. Então não estou dizendo que a nossa vida ela vai ser uma vida de mar de rosas. Às vezes nós enfrentamos muita dor, às vezes nós enfrentamos o mal, há muitos Amãs por aí. E eles conspiram contra nós. Mas meus irmãos, ajoelhe-se no seu quarto e digam: Senhor, onde é que está a sua mão por trás dessa história maldita que os homens estão escrevendo? E enche o meu coração da convicção de que é a tua mão que está escrevendo a minha história. Porque isso vai trazer cura para a sua vida em relação ao seu passado. E isso vai trazer esperança para você em relação ao seu futuro. É Deus quem está escrevendo a sua história. E eu oro para que Deus possa te mostrar aonde que a mão dEle ela está passando. E a história que os dedos dEle estão escrevendo em você e através de você, porque Ele te ama. Ele te ama. Outra coisa interessante que tem aqui nessa história é que a gente nunca sabe quando é a nossa hora. E muitas vezes a gente não percebe quando Deus está usando a gente como pena e escrevendo a sua história através de nós. Porque quando Mardoqueu ele pergunta a Esther: não seria porventura para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Ou seja, será que Deus não está escrevendo uma história e não quer usar você, Esther? E será, meus irmãos, que no meio disso tudo que nós estamos vivendo, Deus não te colocou nessa posição que você está, porque Ele está usando a sua vida para escrever a história dEle? Porque a qualquer momento eu creio que pode chegar um anjo ao seu ouvido e dizer assim: foi justamente para essa hora que Deus te colocou aí. Foi justamente para essa hora que Deus te colocou aí. E quando a gente ouve isso, os pequenos detalhes do nosso dia a dia, eles criam sentido. Eles ganham sentido. Será que eu fazer aquele telefonema pode mudar a vida de alguém? A gente nunca sabe. Mas Deus está escrevendo a história dele. A gente nunca sabe, mas Deus está escrevendo a história dele. A gente nunca sabe quando é a nossa hora. Então eu vou te dar uma sugestão, se você me permite. Já que a gente não sabe quando é a nossa hora, considere que toda hora é hora. Considere que toda hora é hora. Quando é a hora de fazer o certo?
Sempre, toda hora, agora. Então considere que toda hora é hora, não impeça o fluxo de Deus de escrever a história através da sua vida. Diga sempre: eis-me aqui. Eis-me aqui. E descanse, porque Deus é quem está escrevendo a sua história. E ainda, meu irmão, tem uma coisa: se ainda não deu certo, é porque não chegou ao fim. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. O problema é que a gente pensa que o fim é como a gente quer. A gente pensa que o fim é como a gente quer. Mas o dar certo é o nome de Deus ser honrado, o nome de Deus ser glorificado, Deus ser reconhecido. Isso é o que é dar certo. É a glória de Deus encher o ambiente. Olha aí, Esther capítulo 8, versículo 15. Fala assim: Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco. Olha isso, meus irmãos, azul e branco, tinha tudo para dar errado. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro, um manto púrpura de linho fino, e a cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Eles viram que por trás daquela história, e qual história? Está chegando um sujeito para ser enforcado, numa forca de 20 metros de altura. Quem que é? É Mardoqueu. É nada, é Amã. É Amã, mas não foi ele que construiu a forca? Mas ele caiu em cima da rainha lá e o rei mandou enforcar ele. Não pode ser, isso não é possível. Existe alguma coisa por trás dessa história, por trás dessa família. Existe uma mão por trás desse povo. Existe alguma coisa por trás da vida desse homem, da vida dessa mulher, que a gente tem que reverenciar. Então não mexe com ele não. Não mexe com ela não. Então diz que o temor de Deus se apoderou deles. Isso aqui é que é dar certo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses: eu estou preso, mas está dando certo. Mas como assim, Paulo? Como assim? Você está preso, meu filho, como é que está dando certo? É que o evangelho de Deus está sendo pregado em todas as províncias de Roma por causa das minhas cadeias. Paulo, o barco vai naufragar. Não se preocupe, Deus está escrevendo a sua história. Paulo, a gente veio parar aqui em Malta, aqui só tem um monte de bárbaro, a gente está perdido, deu tudo errado. Não se preocupe, existe uma mão guiando as nossas vidas. Diz a palavra de Deus que todos aqueles bárbaros, eles foram invadidos pelo temor de Deus e se entregaram a Jesus. Você acha que deu errado? E eu penso que muitos, quando viram Jesus ensanguentado na cruz do Calvário, eles falaram: deu errado, olha lá o Deus deles. Mas no coração de Deus e no coração de Jesus deu certo. A terra tremeu, o véu se rasgou, e nós sabemos que naquela cruz foi contada a história mais linda e mais certa de toda a humanidade. Deu certo. De vez em quando nós sofremos, irmãos, mas nós não estamos correndo atrás de livramento, nós estamos correndo atrás de uma história que dê certo. E qual é a história que dá certo? É a história que no final as pessoas dizem: essa história foi escrita por Deus. Vamos honrar e glorificar a esse Deus que sempre escreve histórias certas. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é o Amã que está ameaçando a sua vida hoje. Qual a privação, a urgência que você está atravessando agora. Mas eu queria te dizer: tire os olhos do seu conflito e pense em glorificar a Deus. Seja qual for a situação, porque essa é a história que dá certo. Descanse, porque Deus está cuidando de você. E no final, todos vão dizer: Deus é bom.
Deus é bom. Mais uma vez, Deus escreveu a sua história. A palavra de Deus, ela nos diz que em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Então deixe Deus escrever a sua história. E não se esqueça, toda hora é hora. Toda hora é hora, e nós vamos caminhando, e nós vamos aguardando o dia em que todo joelho vai se dobrar, e que toda língua vai confessar que Deus é o Senhor, e aí o nome do Senhor será glorificado. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo. Eu já estou terminando. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós temos um grande privilégio. Um grande privilégio. Nós sabemos o final da história. Porque o final da história está escrito nas páginas da sua Bíblia. Então, seja qual for a situação que você está vivendo, diga para si mesmo: fique tranquilo, eu já sei o final. Fique tranquilo, eu já sei o final. Desde que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, eu sei que o final da minha história dá certo. E qualquer que seja essa história, o nome de Deus há que ser glorificado. Há que ser glorificado. A gente precisa falar como Esther de vez em quando. Se tiver que morrer, morrerei. Mas no final da história vai dar certo e Deus vai ser glorificado, porque em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo. Vamos louvar esse Deus então. Deus que está escrevendo a sua história na nossa história. E quando essas histórias elas se entrelaçam, meus irmãos, quando essas histórias se encontram, o nome de Deus há de ser glorificado. Amém? Então louve ao seu Deus.